própria função do professor, né, era uma função desprestigiada, né? Há relatos No que século XX o professor é que a gente tem justamente os alicerces da eu citaria educação um moderna. outro professor, né, Importantíssimo só nesse com a contexto do chegada da século família XX, real, né, no século XIX, é que as coisas elas vão tomar outras medidas, né? Então, tardia. A educação no Brasil ela se dá justamente a partir do contexto da colonização, né? Com a chegada dos jesuítas, né? Século XVI. Então a gente tem uma educação voltada justamente para essa concepção da ordem, né? Da catequese, de converter o nativo ao catolicismo, consequentemente criar uma sociedade dócil, né? Obediente às vontades portuguesas. Então a gente tem esse início de educação no Brasil, onde os professores eram os jesuítas, né? Onde era uma educação voltada, como falei anteriormente, para a catequese, a ordem, disciplina, né? Converter o nativo ao mundo português, né? Do trabalho, né? Da obediência, né? Das profissões portuguesas, né? Para atender justamente essa ordem, essa ótica da colonização. Com a expulsão dos jesuítas, né, no período ali pombalino, né, a gente tem justamente uma mudança de estratégia portuguesa em relação à educação, né? Então a gente tem uma educação voltada justamente para a formação de professores leigos, né? Então uma educação patrocinada justamente ali pelo Estado português, né? Sendo que Portugal, né, como um país metropolitano, teve sempre um caráter opressor, né? A educação no Brasil nunca, no contexto colonial, né, nunca teve importância, né? Até porque as elites, né, brasileiras, né, com o advento aí dos ciclos, né, do açúcar, da mineração, né? Essa elite ela vai justamente estudar os filhos dessa elite, vai estudar em Portugal, né? Coimbra, por exemplo. Então havia ali uma nata ali, né? Da elite nacional, não, da elite portuguesa no caso, né? Que no caso não existia país Brasil, o que existia uma colônia portuguesa. Então essa elite colonial, a nata, ela estudava, né, em faculdades, né, em Portugal, na Europa. Só com a chegada da família real, né, no século XIX, é que as coisas elas vão tomar outras medidas, né, é que vai haver uma abertura, né, onde em 1827, com Dom Pedro I, vai oficializar o ensino primário no Brasil. Então o ensino primário, né, ele vai ser iniciado já na década de 20 do século XIX, a partir do período, né, da independência do Brasil. Então a gente tem tardiamente uma educação, né? Então o Estado ele vai oficializar, ele vai obrigar o ensino primário só a partir de 1827. Então a gente tem um contraponto muito grande em relação às próprias colônias espanholas, né? Então a gente tem exemplo, né, de colônias que tinham justamente universidades, né, justamente nesse período colonial. O Brasil não. O Brasil a gente pode dizer que só a partir do Império, né, a gente tem essa primeira leva de educação, mas uma educação também voltada justamente para as elites também, né? Onde a inserção, a participação, os próprios escravos eram proibidos de participar, né? Onde a própria função do professor, né, era uma função desprestigiada, né? Há relatos que o professor, né, ele ganhava menos do que um capitão do mato, né? Alguém que organizava ali a concepção do escravo ali, né? Esse capataz, muitos capatazes ganhavam mais do que professores. Então é uma profissão bastante
desprestigiada. Por qual motivo? Pelo não interesse justamente da educação, né? A educação voltada justamente para as elites. Sendo que a gente pode dizer o seguinte, né, de uma maneira mais efetiva, no século XX é que a gente tem justamente os alicerces da educação moderna. Aí eu poderia citar para vocês, por exemplo, o professor, o jurista, né, Anísio Teixeira, né, que vem com a escola nova, né, aí sim na década de 1920, 1930, com a educação voltada justamente ali para a valorização da figura, né, do aluno, né, como personagem central, né, essa universalização da educação, na importância também do próprio da formação, né, universitária do professor, né? Então a gente tem esse 15 de outubro, né, sendo que só em 1963, no governo João Goulart, é que oficializa o feriado. Tá? Então o feriado do Dia do Professor, ele só vai ser realmente oficializado no ano de 1963, no governo de João Goulart. Então a gente tem justamente, né, a gente observa uma educação tardia, né? Sim, sendo que no século XX a gente tem o Anísio Teixeira com essa escola nova, que moderniza a concepção da educação, e eu citaria um outro professor, né, importantíssimo nesse contexto do século XX, que é o Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire veio justamente com essa pedagogia crítica, né? Uma pedagogia voltada justamente para que o aluno questionasse, né? Vivenciasse a sua realidade no contexto da educação. Então, a gente tem justamente nos anos de 1960 uma postura questionadora, problematizadora da educação. Mesmo assim, a gente tem essas condições precárias ainda dos dias de hoje, né? Onde a educação ela é voltada justamente para as elites, né? As próprias classes mais humildes muitas vezes não percebe ou não é deixada perceber a importância da educação, né? E o desprestígio, a desvalorização, salários baixos ainda é uma lógica, uma ideia ainda bastante presente na educação de hoje, né? Então a gente tem esses gargalos, né, educacionais, né, esses problemas que se arrastam por séculos, né? Contexto. Então a gente pode analisar contexto educacional ainda arraigado a mazelas, né, do período da formação do Brasil com a metrópole de Portugal. Então Portugal, consequentemente, né, tem uma responsabilidade muito grande nesse contexto, nesse atraso, né, aonde a educação no Brasil sempre foi tida como algo menor, né, diante dos interesses das elites em monopolizar o conhecimento, né? Então a gente tem um conhecimento monopolizado pelas elites que vem desde o período colonial, né, período imperial, mesmo com a promoção da escola primária, né, a gente tem uma formação ainda elitizada, onde o acesso à educação se dava de maneira bastante esporádica, né, bastante restrita, né, onde as elites estudavam na Europa, né? Então a gente só tem o século XX com essa modernização, com as universidades, né? A Universidade de São Paulo e demais outras, né? Com um caráter mais amplo, mais abrangente no que se refere à formação da sociedade, né? Mas no contexto do professor, infelizmente, né, continua, né, arraigado esse ranço de preconceitos, de falta de condições, né, de salários bastante, né, preocupantes, aonde a profissão do educador, né, do professor, é uma das profissões onde tem menores salários, né? Se nós pegarmos os salários de nível superior, o professor é onde tem os menores salários, né? A gente pensa também num contexto onde tem todo um ranço, né, ideológico, né? Onde, por exemplo, o professor forma todas as profissões, o engenheiro, o médico, o advogado. Por que a gente não tem a mentalidade da educação voltada para o contexto onde o professor deveria formar o padeiro, o açougueiro, o carpinteiro,
né? Então a gente tem uma visão, a própria educação tem uma visão elitizada, né? Tem uma visão deturpada da sua intenção social, que deveria ser um contexto social. Então a gente tem justamente, é claro, nas últimas décadas do século XX, é que a gente tem, a partir de Paulo Freire, essa problematização, essa educação voltada justamente para uma consciência, né, social, aonde, infelizmente, tende a manipular, né, a colocar esse contexto ainda, um contexto baseado nessa elitização da educação. Então, o professor, nesse contexto, ainda é um elo, né, fragilizado, né, importante, mas fragilizado diante aos interesses escusos de uma elite que promove essa elitização do conhecimento a partir do contexto de privilegiar as classes, as elites nacionais.